Irmãos, nós temos a alegria de, nessa noite, compartilhar a palavra do Senhor e eu quero te convidar, então, já a abrir a sua Bíblia no Salmo 19, por mais que enfatizaremos a partir do versículo 7, quero ler o Salmo inteiro com você, porque o Salmo não pode ser analisado fora de todo o seu contexto. Então, eu te convido a abrir no Salmo 19, farei a leitura, depois oraremos, e então a palavra do Senhor tomará o devido lugar em nosso coração, no nome de Jesus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada pode se esconder no seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Grande Deus, nós te exaltamos e bendizemos o seu nome. O Senhor revelou a sua glória. O salmista está estupefato, ó Deus, com a sua glória, revelada na natureza, revelada nas sagradas escrituras, revelada na obra redentiva do Senhor, no meio do seu povo, no meio da sua igreja, através do seu reino. Nós te louvamos e engrandecemos, ó Deus, porque a sua obra é perfeita, é santa, é eficaz. E o nosso coração é jubiloso, porque podemos olhar para as Sagradas Escrituras, para a sua santa palavra, e vemos o Senhor. Vemos Cristo encarnado, a providência do Pai para salvar o seu povo, para redimir o seu povo. Seja louvado, ó Deus, seja engrandecido para todo sempre. Fala aos nossos corações. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, como você expressaria o que você considera de mais precioso, mais belo? Como poder usar algo como comparar? Se para você é algo mais belo, algo completo, como você ilustraria o valor de algo tão belo e tão precioso para você? Algo difícil. Para mim, eu acho extremamente complicado e talvez para você também. Mas para Davi, não. Iluminado pelo Santo Espírito, inspirado pelo Santo Espírito, ele expõe nesse Salmo 19 a beleza da glória de Deus através da revelação natural, através da natureza, através das sagradas escrituras e dessa obra redentiva que ele propôs na eternidade ao seu povo. Queridos, o contexto do Salmo, no início do Salmo 19, podemos ver os céus, o sol, ele começa a se utilizar de figuras tão claras para destacar toda a ordem natural. Não há de maneira alguma qualquer perspectiva de alguma controvérsia na ideia de que Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou tudo, tudo pertence a ele. Então toda a vida, os céus demonstram isso, né? O sol, a lua, os astros, tudo isso constantemente lá para que olhemos e destaquemos toda a ordem que Deus deu ao cosmos, esse Deus que é o El,
que é o Criador de todas as coisas. C.S. Lewis também fica admirado com o Salmo 19, ele diz que é o maior poema do Saltério, e ele se refere dizendo que são as melhores letras, essa poesia do Salmo 19. E ele usa o céu, usando a figura do céu, usa a figura do sol, porque a vida na Terra depende da regularidade do sol. Então o salmista, ele não sabia tudo sobre o sistema solar com absoluta certeza, mas o sol é metaforicamente comparado aí à centralidade da vida. Ele provê o calor necessário para a nossa vida. Então o sol, ele também é comparado dentro dessa ideia daquele que é estabelecido por Deus dentro dessa ordem natural, que vem e que cumpre o seu percurso adequado. E ele utiliza-se de outras figuras, como o noivo pronto, saindo da sua câmara nupcial, jubiloso, porque cumpriu com o seu ofício, com a sua função, claramente. O campeão, o guerreiro, que mostra dentro de todo o seu vigor e a sua força. Assim é o sol se impondo diante de todas as coisas. Não há quem olhe e negue a existência do sol. Não há como. E Deus o estabeleceu assim. Isso, para quem é redimido e restaurado, como Davi, então ele olha para essa revelação de forma diferente. Ele consegue olhar e ver a grandiosidade e o poder de Deus. Então o sol revela, a natureza revela a glória, o poder, a sabedoria de Deus. E isso é maravilhoso, porque não há quem está oculto ao seu calor. Depois de vermos toda essa revelação, nesse contexto da revelação natural, nós podemos ver a descrição dessa revelação especial, ou seja, da revelação da palavra de Deus. Deus não simplesmente revelou a sua glória de forma natural, como podemos observar, os versículos não há linguagem, nem há palavras, porque simplesmente o estabelecimento da natureza já grita, sem sons alguns, sem som algum, que Deus é o Senhor, que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas agora, parece-me que Davi ele está sendo bem progressivo, porque ele começa destacando a glória de Deus de forma natural e ele parte para algo ainda melhor, algo ainda mais que o traz espanto, que é a revelação da palavra de Deus. Essa revelação tem uma repercussão maravilhosa e ainda maior dentro do seu povo, porque a natureza declara, proclama, derrama, exibe a majestade de Deus. Mas a revelação da lei, a revelação da sua palavra, ela proclama o Deus da aliança, o Deus Yahvé. Enquanto que a natureza revela a glória de Deus como o Criador, a palavra de Deus revela o Senhor, revela Deus como Deus da aliança, Deus que cuida do seu povo, Deus que tem um pacto com o seu povo. E isso nos envolve, não mais apenas como admiradores ou espectadores da natureza, mas agora numa relação com a sua palavra santa, que traz repercussão relacional às nossas vidas. Tudo isso é maravilhoso, e por isso nós podemos observar várias categorias que ele coloca sobre a palavra de Deus, claramente aqui, lei, estatutos, preceitos, a partir do versículo 7, comandos, temor, ordenanças, tudo isso para dizer a palavra de Deus, com as suas nuances particulares, mas ele está dando ênfase na palavra de Deus. E os sinônimos não devem nos levar a divagar, senão o entendimento central de que ele está dando ênfase, a partir do versículo 7, na palavra de Deus. E os benefícios dessa revelação ao seu povo eleito, desde antes da fundação do mundo. Então eu queria falar nessa noite, meus amados, sobre a descrição da palavra de Deus, e ela é descrita, em primeiro lugar, a partir do versículo 7, em causa e efeito. Eu queria que você olhasse sobre essa ótica comigo. Porque agora ele passa dessa revelação específica e mostra-nos o Deus da aliança, o Deus Yahvé.
Agora é esse Deus que é usado. Então não é mais uma ênfase na revelação natural, que traz tanto louvor e glória ao Senhor, daquele que criou todas as coisas, mas é uma revelação específica, é a palavra de Deus voltada ao seu povo, o povo do pacto, o povo da aliança que deve entender a vontade do seu Deus. E por isso ele vai nos mostrando que essa palavra, descrita em vários sinônimos, mas nos mostrando os benefícios que essa palavra, quando nos alcança, ao abraçarmos essa lei, ao abraçarmos essa palavra e usufruirmos disso nessa relação saudável com o nosso Deus, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. Por isso, os benefícios são apresentados proposicionalmente a partir do versículo 7. Nós podemos ver o primeiro benefício nessa causa e efeito da revelação da palavra de Deus, que a palavra de Deus revive. Dê uma olhada comigo aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor. O versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela revive. Isso me faz imaginar um paradoxo destes, do ser humano vivo, mas morto. Porque sem a palavra de Deus, nem mesmo o percurso da glória de Deus revelado na natureza pode mudar a ideia de que morreremos e morreremos eternamente. Mas essa palavra santa e eficaz, de forma sobrenatural, transforma a realidade de morte. E a palavra de Deus, a lei do Senhor, restaura a alma, ela revive. Nós podemos ter o grande privilégio de desfrutar de algo sobrenatural. Algo que nos traz a segurança do perdão, da purificação, da limpeza, onde essa palavra nos liberta as promessas de Deus de forma graciosa, porque Ele é Redentor, porque Ele é Salvador. Então, quando ouvimos a lei e essa toma o lugar devido no nosso coração, ela não devemos ser tendenciosos a imaginar a lei simplesmente com um ideal de regras, de condenações, porque na própria lei, descrita aqui por Van Gemeren, na própria lei há a origem do sacrifício, a origem da redenção, da provisão de Deus, do perdão e da restauração. Então a lei, ela restaura, a palavra de Deus restaura e revive, ela nos dá uma nova vida. Talvez a condição que você esteja vivendo seja difícil. Talvez você tenha enfrentado um contexto de morte. Não de outros, mas um contexto onde você mesmo não se entende como vivo. Eu quero te convidar a olhar para as Sagradas Escrituras, que o Santo Espírito de Deus trabalhe no seu coração e que você veja a vida, a verdadeira vida, que só pode ser encontrada na revelação especial e na palavra de Deus. O segundo benefício que a palavra de Deus nos traz é a sabedoria. Ele vai continuando aí, o testemunho do Senhor é fiel, mas e dá sabedoria aos simples. É claro que nós podemos observar que ao receber a lei, esse Deus da aliança agora nos impulsiona na sua lei, através do seu Espírito, a vivermos de conformidade com aquilo que ele estipulou que é adequado. Agora nós podemos ser sábios. Agora não precisamos mais, né? Quantos lamentos temos na nossa história por decisões erradas, por equívocos. E também há aqui esse paradoxo, porque às vezes temos o conhecimento, mas não temos a sabedoria que só pode ser encontrada e revelada pelo próprio Deus na sua santa palavra. Nós podemos desfrutar um ambiente de vida. Nós podemos e devemos, dentro da aliança, como povo do Senhor, desfrutar de um ambiente de sabedoria. Mesmo que o nosso conhecimento não seja tanto, a palavra de Deus nos conduz à orientação que o Deus, aquele que nos criou, também nos projetou com um propósito claro para vivermos. E assim podemos viver e viver com sabedoria diante do nosso Deus. A sabedoria nos conduz a um temor do Senhor.
Não somos mais incautos. Nós somos aqueles que temem a Deus, porque a sabedoria nos conduz a isso. Nós também podemos observar o terceiro, a terceira repercussão da palavra de Deus é a alegria. Alegria. Alegria sincera, alegram o coração. Uma alegria que não é fruto de um momento de êxtase tão somente. Não, é algo que vem do nosso estado diante do Senhor. Aquilo que Ele proporciona, da paz que encontramos tão somente em Deus, que nos leva a uma tranquilidade interna, e aí com uma repercussão externa, porque amamos o Senhor e reconhecemos que Ele controla todas as coisas. Foi Ele quem criou tudo. O sol, a lua, o céu, as estrelas. Ele também revelou a sua santa palavra, para que eu não fique perdido no meio de tudo isso, que no meio de tudo isso eu saiba o que fazer para engrandecer e glorificar esse Deus e esse Senhor. Então, viver esse plano de Deus revelado dentro da aliança nos traz alegria. Nos traz alegria. É um propósito do cidadão do reino dos céus. Quando olhamos lá em Mateus, em capítulo 5, os bem-aventurados, né? São bem-aventurados que o mundo não considera felizes. Os que choram, os que são perseguidos, os que são mansos, não são os fortes, não são os que oprimem, não são os que ganham, mas são os que perdem. Esses são bem-aventurados, esses são felizes. Sim, o cidadão no reino dos céus pode desfrutar dessa alegria clara, porque está debaixo dessa segurança de um povo da aliança, debaixo da orientação da santa palavra de Deus. E é exatamente antagônico à ideia de ser triste ou infeliz, é aquele que se levanta contrário ao plano do Senhor, contrário à aliança do Senhor. Então a tristeza é essa insegurança de não ter onde se pegar, não ter onde ter nem nada que possa guiar a sua vida. É uma percepção de que está vagando a esmo, porque não há simplesmente uma conexão com nada, apenas a ideia de que é rebelde à palavra de Deus. Nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo do reino de Deus. Então nós podemos usufruir uma vida com alegria, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Talvez, se você tivesse a oportunidade, num momento como esse, poderia me apresentar números, circunstâncias que você ou alguns dos seus queridos enfrentam adversidades terríveis, sofrimentos inimagináveis, talvez para mim. Mas ainda assim eu garanto para você que você pode desfrutar da alegria que vem da paz. Deus não é mais o nosso inimigo. Fomos resgatados, fomos redimidos. A sua palavra nos orienta e nos garante assim. Assim o Senhor, que criou o sol para a luz e a sua criação, Ele criou a sua palavra para a nossa redenção. Assim como o sol sustenta o calor necessário, a palavra de Deus sustenta a nossa redenção. Então, todas essas metáforas se referem a esse grande valor da palavra de Deus, os seus efeitos sobre este povo que pertence a Deus. E os efeitos são claros, nos causa integridade, lealdade, retidão, pureza, crescimento na justiça, no versículo 7. E por isso nós podemos desfrutar todos esses benefícios. O verso 9 nos dá mais um tópico nesse entendimento que fala sobre o temor do Senhor. E parece não se encaixar, né? Palavra de Deus, temor do Senhor. Como todos os outros tópicos, são termos da lei de Deus. E o significado pretendido aqui deve ser a lei também, deve ser a palavra de Deus. E essa lei adequadamente entendida, ela nos provocará reverência a esse Deus que é o nosso Senhor. Ela nos suscita temor, ela nos suscita medo. É um termo que nos leva ao santuário, postados adequadamente. E, finalmente, o sexto ponto da repercussão da causa e efeito da palavra de Deus
as decisões do Senhor. A palavra decisões pode ser traduzida por julgamentos. O julgamento de Deus está adequadamente entendido sobre nós. Nós não seremos julgados simplesmente pela nossa justiça. Seremos julgados pela obra do nosso Redentor, Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você tem enfrentado circunstâncias que você se acha sozinho e enfraquecido e pronto a desistir. Eu quero te lembrar ou fortalecer o entendimento da revelação da palavra de Deus, que Cristo Jesus é a palavra, é o verbo encarnado, e ele nos traz o julgamento adequado, o julgamento que liberta, o julgamento onde ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si a nossa iniquidade, ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Nós podemos assim viver em paz, em alegria, podemos desfrutar de todos esses benefícios que a santa palavra de Deus nos proporciona, indiferente das circunstâncias. Segundo e último lugar, essa palavra de Deus, ela é descrita na percepção do seu servo redimido. Dê uma olhada a partir do versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A eficácia da revelação de Deus, ela é estabelecida pelos sinônimos da lei, por suas características, pelos efeitos benéficos aos seus santos, mas a palavra de Deus em si mesma e em suas qualidades reveladoras, os seus efeitos nos piedosos, nos levam a dar muito mais valor a isso, ao que nos foi revelado, do que necessariamente o ouro, do que o dinheiro. Essas coisas que o mundo tanto valoriza, que as pessoas matam e cometem tantas atrocidades em troca de dinheiro, sexo, poder, status, nada disso é trazido pela palavra de Deus. E ainda assim, nossa prioridade e valor é muito maior do que tudo isso. Porque recebemos as recompensas faladas lá atrás, a vida, a alegria, sabedoria, contentamento dentro desse julgamento que temos diante de Cristo. É por isso que ele usa aqui, de forma repetitiva, do teu servo. O teu servo. Fazer a vontade de Deus. A ideia de servo, queridos, servo é aquele que recebeu uma nomeação de se comprometer, ele tem um cargo de se comprometer com a execução da vontade do seu Senhor. Ou seja, esse teu servo é alguém que faz parte desse povo da aliança, é isso que Davi está falando, e que tem um compromisso em fazer a sua santa vontade, porque o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus do pacto, e eu faço parte desse povo, e eu estou comprometido. É uma resposta de Davi a toda essa revelação especial. O redimido, agora, ele olha para a natureza e não vê o fruto do acaso. Ele olha para a santa palavra da Escritura e ele atualiza a sua vida na Escritura, porque esta é viva, eficaz, inerrante e perfeita, totalmente perfeita. E a postura dele agora é olhar para ela e falar, não, o ouro não chega perto disso, nenhuma riqueza, nada pode se comparar à preciosidade dessa revelação e à condição que eu me encontro agora. Essa é a recompensa. Ele olha para isso e valoriza de forma grandiosa. Não há nada maior. O efeito da palavra de Deus na vida do redimido, do restaurado, o leva à compreensão de que não existe nada maior. Não existe nada melhor. Para os crentes, a palavra de Deus não é um conjunto de regras pesadas, fardos. Não, elas são desejáveis. O redimido, essa é a ótica do redimido. Ele olha e deseja a palavra de Deus. Por isso, o verso 12 e verso 13, o salmista reflete sobre si mesmo em relação a Deus, sobre a sua revelação.
olhando e comparando um pouco com o Salmo 8, quando ele refletiu sobre a glória de Deus, ele viu a dignidade do homem. Agora, ele reflete sobre o pecado, sobre a sua limitação humana. A grandiosidade da glória de Deus na natureza, a grandiosidade da obra de Deus na sua santa palavra. Deus, é perfeito. Deus é perfeito, a sua obra é perfeita. A sua palavra vem e confronta. E aquele que é confrontado pela palavra de Deus e é redimido e santo, ele se quebranta diante da palavra de Deus. Não há resistência. Irmãos, a sua revelação nos conduz a uma vida de sabedoria. Então, agora nós podemos olhar para tudo isso e ver essa palavra, e ela vem e ocupa todos os espaços da nossa vida e confronta tudo aquilo que é contrário ao nosso Deus. Assim como o sol, ele expande a sua luz, ele expande o seu calor e nada pode fugir do seu calor, ou seja, o Deus Criador, o Deus Redentor, através da sua palavra. A sua palavra também alcança a totalidade da nossa vida. Nada fica fora do alcance do Senhor. Nada pode ficar fora do alcance da redenção, da transformação que o nosso Deus faz em nossas vidas. Talvez você, mas pastor, eu enfrento muitas lutas. Eu digo, eu também, meu querido. Eu também, com meu caráter, com a minha vida, com a necessidade de agradar o Senhor constantemente, mas a palavra de Deus, ela é a vitória. É nela que temos a plena instrução e capacitação afirmada pelo Espírito em nós, a mudar e transformar a nossa vida. Ela nos é revelada para agradarmos a Deus, para vivermos sem culpa diante dele, para assim, de forma humilde, desfrutarmos do perdão e em contrição nas nossas vidas. Então, a palavra ela vai repercutir em nós uma vida de piedade, não uma vida de ostentação, não uma vida de legalismo, não uma vida de como se através de cumprimentos de regras fôssemos redimidos e salvos. Nós somos salvos pela palavra e pela palavra encarnada, e é essa que transforma a nossa vida. Não é a nossa própria vontade, mas é a santa palavra de Deus aplicada em nós pelo Espírito que transforma a nossa vida. E é exatamente esse contraste que ele faz com os ímpios, que é uma vida de dissolução. Os ímpios pecam em sua arrogância. E eles não mostram nenhuma consciência e nenhum temor diante do Senhor. São os pecados voluntários. Eles são voluntariamente opostos à lei e à palavra de Deus. O redimido não. Nós não. Nós não nos manteremos prostrados jamais. Nós pertencemos ao Senhor. E a postura, então, aqui, ela é antagônica. Os arrogantes se colocam dessa forma, presunçosa diante de Deus. Por isso que ele diz, livra, meu Deus, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Deus, eu não quero me colocar assim. Não é a postura adequada. Eu jamais quero me levantar ativamente diante do Senhor. Minha postura é de servo, como eu já falei, o teu servo. Guarda, Deus. Guarda. Porque a nossa tendência, como caídos, é sempre nos levantarmos contra o Senhor e a sua palavra. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos de grande transgressão, como ele coloca aqui no versículo 13. Não nos é explicado o que é essa grande transgressão, mas olhando pelo próprio texto, talvez seja essa postura arrogante de apostasia, de se voltar contra Deus e de se colocar altivamente, falando, não, eu controlo a minha vida, não, eu faço o que eu quero, eu vivo só, como na Torre de Babel, só para trabalhar, só para comer, só para me reproduzir. Eu faço da minha existência o meu projeto de vida. Nós não existimos para isso. Nós existimos para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de colocar perdermos o foco adequado da nossa existência. A ótica do redimido nos conduz ao contentamento de sermos governados
pelo Criador Redentor. Basta, nos basta. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Isso me basta. Isso é o bastante. Por isso, eu quero concluir no versículo 14. As palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se lembre que no início do Salmo, ele utiliza das figuras o céu, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia. Ele vai trazendo aqui essas figuras, né, exibindo, né, a glória de Deus através do céu. O Senhor revelou na sua palavra formas que ele fala, né, que são acessíveis às pessoas. Por sua vez, agora, o salmista expressa nas suas próprias palavras, ditas e não ditas. Deus falou através da natureza. Deus falou através da sua santa palavra. Agora, eu quero falar, Deus. Eu quero dizer. E que o que eu diga, Senhor, que as palavras dos meus lábios, que meditar no meu coração, que as palavras ditas, que as palavras não ditas, mas que estão aqui, sejam agradáveis à tua presença. Que a integralidade da minha vida agrade ao Senhor, sem nenhuma hipocrisia. Que a minha postura seja sempre diante do Senhor integral, pronto, como servo, como o teu servo, a te agradar e a te bendizer. Sabe por que ele faz isso? Porque Deus é a sua rocha. Ele é o seu redentor. Ele é a sua estabilidade. Ele é o Deus da aliança. É o Deus que fez promessa e que sustenta a sua vida. É assim, meus irmãos, que o salmista, que Davi está nos conduzindo a enxergar a santa palavra de Deus, a descrição da palavra de Deus. E eu quero também te motivar a isso, a não se desanimar. Não existe nada mais precioso do que a revelação de Deus. Ele é o nosso Criador. E quando Ele fala conosco, é tudo o que queremos, é ouvir a sua santa voz. Por isso, o salmista aqui, ele não distingue entre lei de Deus, palavra de Deus. Não, é toda uma conexão entre Yahvé e a sua revelação, salvação pela graça, santificação pela graça. Ele não está nos conduzindo a um conjunto de regras legalistas, não. Ele está nos conduzindo a um entendimento claro de que nós buscamos o Senhor por aquilo que Ele revelou e somos conduzidos por Ele para a glória dEle, diante dos méritos de Cristo Jesus. Então, irmãos, existe uma citação que eu quero, para terminar, de Basílio de Pinto, que diz assim: os Salmos, é por isso que há tanto diálogo pessoal no saltério entre Deus e o homem. Os Salmos entendem a Torá de dentro como amor, e não apenas de fora como lei. Ou melhor, talvez, nos Salmos, lei e amor não são opostos, mas são complementares. Não há espaço para legalismo. Não há espaço para acreditar que terei recompensas tão somente pela minha própria dignidade pessoal, pela minha autojustificação. Não há espaço para isso. A nossa percepção agora é de uma ética teológica. Eu vivo para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo uma ética escatológica. Eu espero, eu aguardo o futuro glorioso, quando Yahvé, o Deus da aliança, virá completar plenamente todas as coisas. Que no nome de Jesus você seja fortalecido na santa palavra de Deus, que é a base de toda a nossa vida espiritual. É a palavra de Deus. É ela que é o padrão que transforma a nossa vida. Não somos nós que nos propomos a palavra de Deus. Não, Deus se revelou através dela. E é Ele que nos constitui através dela como seu povo, como servos santos, redimidos e restaurados, no nome precioso de Jesus. Amém.